Omar, toda semana algum partido procura o senhor para obter o apoio, né? O que fez o senhor decidir a apoiar o Ricardo Pascotti nas eleições? Rogério, a gente sempre participou aí da política, né? O Wanderlei veio falar comigo, veio pedir pra gente participar junto. E eu falei que eu ia conversar com os membros do meu partido. Eu não tomo a decisão sozinho. Eu tenho que ver os vereadores que são candidatos para ver o que eles querem também, porque não adianta a cabeça ir de um lado e o corpo ir do outro, porque ou os vereadores estão de acordo ou então não adianta. E foi conversado com eles e eles acharam por bem o partido fazer aí uma participação nessa eleição. E por unanimidade eles resolveram que seria o União Brasil. O senhor chegou a apoiar a candidatura do Renato Martins? Não, quando foi proposto, o MDB ia indicar a vice para o Renato Martins, ele esteve comigo lá, nós conversamos e estava praticamente acertado. E aí tivemos essa surpresa que foi feita aí lá de cima, vieram e cortaram a vontade do Renato a participar das eleições. Seria um nome bom também para ser candidato, mas infelizmente aqui no Brasil essa política é muito desagradável, que vem as ordens lá de cima e o diretório era provisório, então eles põem a faca no pescoço e tiram fora quem eles querem. Então essa política do Brasil não funciona, porque a gente já seguiu, se numa cidade chegaram num consenso de lançar um candidato, aí vem uma ordem de governador, vem uma ordem de presidente da Assembleia e corta tudo. Então aqui não é democracia. Isso aqui é uma coisa absurda que aconteceu. Eu sinto muito pelo Renato, que estava com vontade de sair candidato. Seria uma outra opção, quiçá sair a 4 candidatos, do que ficar 2 candidatos só. Então é importante que haja a participação das pessoas. Não pode todo mundo querer fazer e ser um só candidato. Então não precisa ter eleição, já resolve o plebiscito e acabou. O senhor se reuniu hoje com a Maria Giovana, prefeito? Que conversa foi essa? Ela esteve lá em casa conversando, perguntando para mim algumas coisas a respeito da... Conversando ou pedindo apoio? Não, a Giovana tem muita amizade com ela, apesar dos pesares que na época lá a gente teve algumas dificuldades em diálogo, mas hoje eu me dou muito bem com ela. E ela foi lá conversar, trocar ideias, dizendo que ela está muito preocupada com a situação da cidade, no hospital municipal, uma série de coisas. E ela pediu opiniões, eu dei as opiniões que eu achava. Agora, resta a ela avaliar o que achou que é bom e o que não é bom. Uma coisa que eu queria até te perguntar, como que você viu a reação do Molina naquele momento à candidatura do Renato Martins? Porque logo no dia seguinte, Omar, Molina já se movimentou, né, para rebater, para dizer que essa candidatura não evoluiria. Como que o senhor recebeu isso e se a partir daquele momento o senhor já começou a se movimentar para fechar com a União Brasil? Na verdade, o Molina sempre vinha insistindo para mim sair candidato. Você vê que se eu tivesse saído com o apoio dele, eu tinha entrado numa gelada. Quer dizer, eu acho que uma pessoa na política, ele tem que chegar e falar, olha, eu dependo do diretório estadual. Agora, ele toma uma decisão, incentiva as pessoas e depois puxa o tapete, não é por aí. Eu acho que essa aí não é um papel decente. Bom, Wanderlei, hoje o senhor está apoiando a candidatura aqui do Ricardo Pascotti. Por que o senhor decidiu em apoiá-lo para as eleições deste ano? Primeiro porque a cidade não merece ficar na expectativa de decidir sobre 2 nomes apenas. Eu acho que ter mais alternativas é muito importante para o município de Americana. Então nós conversamos muito com vários partidos. Eu represento Cidadania e PSDB. Falamos aqui com o PP, União Brasil, o MDB,
com o MAR apoiando também, e outros partidos que até virão para poder apoiar um novo projeto. Um projeto diferente, um projeto que sai dessa dicotomia de duas alternativas que acaba virando esse problema que nós tivemos no Brasil recentemente. Uma polarização burra, não é? Que não discutiu o país e não discutiu os interesses dos Estados brasileiros. Aqui nós precisamos não ter simplesmente uma dupla de confronto, de conflito. Nós precisamos ter projetos. E tem projetos para ser analisados. Então nós vamos sair dessa polarização e discutir a cidade. É isso que nós precisamos fazer. E nós resolvemos, eu conversando com o Omar, o Pascotti é um nome que tem tradição em Americana, ele sempre se dedicou à nossa cidade, é um empresário, reconhece um pouco a própria, como é que eu poderia dizer, a própria estrutura de referência que ele tem do Omar Najar, que foi prefeito, foi um grande prefeito, consertou a cidade, né? E ele tem hoje essa perspectiva também. Então nós estamos juntos nesse novo projeto. Qual a possibilidade de o senhor vir vice do Ricardo? Não, eu vou colaborar com esse projeto, não tenho nenhum interesse. O senhor vai coordenar a campanha? Disputar. Bom, Pascotti, por que o senhor decidiu lançar o nome à candidatura a prefeito da cidade americana para o pleito deste ano? Veja, como nós falamos aqui já no nosso discurso, chega um momento que a gente tem que parar de reclamar. E eu, na minha profissão, às vezes eu encontro alguns obstáculos da área de desenvolvimento imobiliário. Então chega uma hora que a gente se sente responsável em ter que participar também da política da nossa cidade. Considerando a real situação hoje de dois pré-candidatos, dois candidatos a um pleito, é o que eu falo, não é eleição, é para o ímpar. Então a gente fica sem opção. E houve uma sinergia com o grupo, houve uma solicitação da participação e eu, consultando a família, perguntei do apoio, todos viriam, então eu resolvi participar também. Qual será o desafio do senhor de enfrentar um candidato que tem a máquina pública, como por exemplo o Chico Sardelli? Veja, a minha proposta é inovar, eu venho como um novo. Ele é responsável pela gestão dele, então eu não vou pontuar nada sobre o Chico Sardelli, uma pessoa da nossa cidade, relacionamento, mas eu venho trazer uma proposta nova eu acho que a Americana está perdendo território para todas as cidades vizinhas. Que propostas, por exemplo? O plano de governo. Nós estamos desenvolvendo o nosso plano de governo ainda, mas as propostas são grandes. E na situação que estamos hoje, não adianta levar tudo meio em banho-maria. Tem que ser propostas um pouco mais radicais e ação mais proeminente.